Muito bem, vamos lá, voltei, já peguei água e voltei, hein? Vamos lá, continuando aqui, vamos voltar lá. Você sabe o que são sambaquis? Não tem nada a ver com samba não, hein? Olha só, isso aqui é uma imagem, né? É um infográfico de um sambaqui. Muito bem, olha só, lá no texto da página 28, que tem o título Os Primeiros Povos que Habitaram o Litoral de Santa Catarina, você vai entender muito bem o que é um sambaqui. Após essa leitura da página 28, você vai fazer o quê? Vai lá no seu caderninho e faz a atividade da página 28. Só a resposta, lembra disso, está bem? Continuando aí na página 29, o subtítulo que fala sobre o trabalho, as atividades econômicas e as paisagens. Então, as mudanças nas paisagens estão sempre acompanhadas pelo o quê? Pelo trabalho da natureza ou pelo ser humano. Normalmente, mais é pelo ser humano. Pela natureza, por exemplo, é quando acontece um terremoto. Então, é uma mudança na paisagem, feita pela própria natureza. E pelo ser humano, como nós sabemos, todas as mudanças que nós conhecemos. Está bem? Se você estiver escutando barulhinho no fundo aí de uma furadeira, deve ser do vizinho aqui em cima que está furando a parede, não sou eu que estou no dentista. Olha só, os seres humanos, eles modificam essa natureza para quê? Para garantir as necessidades básicas de alimentação, moradia, vestuário, transportes, né? Para assegurar a nossa existência, com a diversa quantidade de produto. O grande problema é que às vezes a gente esquece, só pensa em nós e não se preocupa com a natureza. Né? Quanto que nós vemos aí, desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, né? Então isso é muito preocupante. Precisa ter tudo isso, mas precisa ter a consciência também de que nós precisamos da natureza. Tudo isso é possível através das mudanças das paisagens que são feitas, né? As mudanças são feitas, como nós já vimos, através da natureza e dos seres humanos. Então pensa um pouquinho nessa mudança de paisagem, quanto essa mudança de paisagem ela tem questões invisíveis. Nós já falamos sobre isso na sala de aula também. Pensa um pouquinho. Olha só, essa mudança na paisagem das questões invisíveis. Né? Quantas pessoas trabalharam na nossa escola para construir a escola? Quantas pessoas trabalham para produzir, colher, para que esses alimentos cheguem até nós? Por onde nós estamos, por onde nós passamos, existe o trabalho das pessoas de diferentes locais no Brasil, no mundo. Né? Quando a gente fala de trabalho no mundo, nós falamos de globalização, que nós vamos trabalhar mais para frente. Então, toda mudança da paisagem, ela tem a ver com o ser humano, nesse caso aqui, né? No ser humano, e que não aparece. Né? Quando chega lá a comidinha na sua mesa, que você está comendo aquele bife gostoso, aquele ovo gostoso, você está comendo, você não vai lembrar. Às vezes você não vai lembrar quem que produziu aquilo, como chegou até você. Está bem? Então é muito importante lembrar dessa questão invisível na transformação da paisagem, os elementos invisíveis. Aqui, ó, vocês têm no livro de vocês, né? São operários lá no Rio São Francisco, começa lá em Minas Gerais, vai até o Nordeste, fazendo o quê? Uma transposição. O que é a transposição do Rio São Francisco? É pegar uma parte do rio e desviar ele para mais perto das pessoas poderem ter mais água lá no Nordeste, que tem um grande problema com a questão de água, né, de seca, falta de água para beber. E aqui, plantio de abacaxi lá no Rio Grande do Sul. Né? Então são as mudanças que nós estamos falando. Essa atividade, esse trabalho, ele é dividido por diversos profissionais. Né? O pedreiro, o auxiliar de limpeza, o professor, o médico, etc, 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 etc. Os diversos profissionais. Está bem?
Essa divisão, ela tem um nome desses trabalhadores. Então, essa divisão dos trabalhadores é chamada de divisão social do trabalho. Olha aí, que tem uma charge, né, desde a época, segundo a teoria científica, desde a época que nós éramos primatas, e aí vai crescendo, vai se modificando, e os diversos trabalhos, né, que nós, seres humanos, fazemos. Nesse trabalho, aí vamos pegar aqui dentro do Brasil, né, há uma divisão territorial desse trabalho. Então, em algumas partes acontece uma coisa, acontece outra. Em algumas partes predomina a agricultura, em outras partes predomina a indústria. Um exemplo disso, por exemplo, na região centro-oeste, predomina lá a agricultura do ouro verde, chamado de soja. E na região sudeste, onde nós estamos, predomina mais a indústria. Está bem? Então, dependendo do local, é o que predomina naquela região. O outro subtítulo da página 30, as atividades econômicas. Aí tem um vídeo para vocês assistirem, logo assistam aí enquanto estão vendo, né, para ajudar também a esclarecer essa questão disso. Então, olha só, nós entendemos por atividades econômicas o quê? O processo do trabalho que visa originar produtos, aquilo que foi plantado, aquilo que foi produzido, né, produtos, serviços e gerar renda, dinheiro. Né? Então, a atividade econômica é isso. É produtos, serviços e dinheiro. Mais um vídeo aí para ajudar vocês a entenderem, que fala sobre os setores da economia. Só para vocês lembrarem, vocês já viram isso lá no Fundamental 1. Setor primário, secundário e terciário. Opa, não é para passar o vídeo não. Aí. As principais atividades econômicas da sociedade são o extrativismo vegetal, que é aquele que nós, né, o próprio nome diz, você vai extrair alguma coisa da vegetação, pode ser madeira, óleo, borracha, etc. Muitas coisas. O extrativismo mineral, que é aquele que você vai explorar os recursos minerais no subsolo. Ouro, bauxita é a matéria-prima para fazer o alumínio. Minério de ferro, que é o que nós usamos para fazer o ferro. Água é um recurso mineral. Petróleo, que nós fazemos a gasolina, o óleo diesel, a graxa e outras coisas. O cobre, que é muito usado para a fiação das casas, da eletricidade, por aí vai. Só que um grande problema do extrativismo mineral é o quê? É o desastre que ele deixa aonde ele foi retirado. Olha isso aqui. Olha que coisa mais horrível. Né? Aqui é onde? Serra dos Carajás, Paraupebas, lá na Bahia. No Pará, eu não coloquei a imagem aqui, mas no Pará, na década de 80, teve uma região chamada Serra Pelada. Ficou muito pior do que isso daqui. Lá em Serra Pelada, no Pará, eles retiraram muito ouro de lá. Então ficou muito pior que isso. Muito bem. Uma outra forma é o extrativismo animal. O próprio nome já diz. Vai se usar dos animais para alguma coisa. Ou para a caça, né? Que, por exemplo, os índios fazem apenas para o seu consumo, não para a venda, diferente de nós. Então a pesca, a extração de leite, tudo isso é extrativismo animal. Aqui uma imagem, né, dos pescadores com rede fazendo a coleta do peixe. Aqui os índios assando um peixe que eles não modificam a natureza como nós, né? Muito pouco eles modificam a natureza e muito poucos eles matam os animais, apenas para o próprio consumo mesmo. E aqui a extração de leite, aqui de forma mecanizada, né? Mas ainda
existe a extração de leite de forma manual. Outra atividade muito importante também é a indústria. Lembra que nós falamos agora, a região sudeste tem muitas indústrias. As principais indústrias do Brasil são automobilística, petroquímica, química, soja, têxtil, etc, etc. Aqui, bem pertinho de nós, Santo André, tem a refinaria de Capuava. O que acontece aqui? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Esse petróleo que é extraído aqui pela Petrobras, ó, isso aqui é uma plataforma de extração de petróleo. Só dá uma reparada aqui, ó, nessa base aqui. É de cimento. Mas hoje em dia, as plataformas de petróleo, elas não têm isso. Elas flutuam aqui no oceano. Muito mais simples de serem construídas, né? De serem levadas para os lugares também. Essa pontinha aqui, ó, que está saindo fogo, é o excesso de gás que está sendo produzido aqui. Então, o que é de excesso vai ser queimado, tá? Então, esse petróleo sai daqui, canalizado, vai por um tubo, e aí para onde vem? Vem para cá, uma parte, né? Vem para cá, para a refinaria de Capuava. Daqui, aqui na refinaria, né? Refinaria, vai refinar, vai pegar o petróleo e vai transformar ele em alguma coisa, em gasolina, em óleo diesel, em combustível para avião, querosene, em graxa, inclusive no chocolate que nós comemos, nos chicletes tem petróleo, está bem? Então, isso é uma refinaria, tem várias, essa é a mais próxima de nós. A indústria automobilística, eu escolhi uma bem pertinho, mas bem pertinho da nossa escola mesmo, que é a Mercedes. A Mercedes aqui em São Bernardo, ela produz caminhões, né? Carros também, mas o forte deles é produzir caminhões. Aqui a Petrobras, que é uma empresa estatal de petróleo, né? Como nós já vimos aqui, ela extrai petróleo do oceano. O Brasil, ele tem uma tecnologia, poucos países têm uma tecnologia de extrair petróleo do oceano. Lá nos Estados Unidos, eles extraem petróleo do solo, lá do subsolo. E o Brasil tem essa tecnologia de extrair petróleo do oceano em altas profundidades. Está bem? Uma outra questão econômica, que é a agropecuária, que é muito, muito, muito importante. O que é a agropecuária? A agropecuária é a junção do agro com a pecuária. O agro, a agricultura, e a pecuária, a criação de animais para a alimentação. Olha, aqui é uma imagem referente à agropecuária. Outra atividade importante também é a prestação de serviço, que são essas pessoas aqui, ó. Lembra? Que às vezes nós não vemos as coisas acontecendo, só chega para nós prontinho. Então nós temos lá o chefe de cozinha, nós temos o mecânico, a arquiteta, a médica, o professor e por aí vai. Então a prestação de serviço pode ser contratada por uma empresa ou por nós mesmos, né, para fazer alguma coisa, ou para produzir alguma coisa ou para manutenção. Imagina que quebrou o fogão aí na sua casa, você vai chamar alguém daqui, né, para consertar o fogão na sua casa, que é da prestação de serviço, está bem? Lembra, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e a prestação de serviço. Lembrando que normalmente todas as atividades econômicas, de uma forma ou de outra, modificam as paisagens. Lembra disso, tá? Tudo isso é modificado, se modificam as paisagens. Além do espaço geográfico ser constantemente transformado pelo ser humano, né, as paisagens também podem servir de diferentes formas para nós vermos a questão do poder aquisitivo das pessoas. Então, a paisagem vai mostrar também a questão da diferença social, que nós já vimos isso também na sala de aula, né? Então, olha isso aqui. Bem pertinho de nós também, ali no Riacho Grande, a comunidade do Areião,
Então é uma paisagem com uma questão social muito diferente. Eu já estive lá pessoalmente e é muito diferente, não é? É uma comunidade muito carente, como outras comunidades que nós conhecemos. Mas essa é bem perto de nós, ali no Riacho Grande, no Areião. Então, as paisagens vão mostrar também as questões sociais, está bem? E essas desigualdades, elas são provocadas pelo sistema econômico que nós vivemos, o capitalismo. Esse é o sistema econômico que vai produzir isso aqui, essa desigualdade social. No capitalismo, o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Até tem uma musiquinha falando sobre isso, né? Para finalizar esse capítulo, peço que vocês façam as atividades da página 31 a 33. Lembra, só responder no caderno, tá? Eu vou dar 2 dias para vocês fazerem isso e mandarem para mim lá no Class. Está bem? Então é isso, por hoje é só. Essa semana, mas segunda-feira eu vou mandar para vocês uma atividade sobre esse capítulo, que é o capítulo 2, para vocês me entregarem na semana que vem mesmo. Então eu vou postar a atividade no dia 22, no máximo dia 25 vocês têm que mandar essa atividade prontinha para mim lá no Google Class, está bem? Aqui algumas formas de vocês falarem comigo. E aí, se puderem, vão lá conhecer meu canal, tem alguns vídeos lá, e assinem lá, né, o canal, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, bom final de semana, beijos e abraços a todas e a todos, bons estudos, continuem se cuidando e usem máscaras. Tchau, tchau!